Bom, amiga, eu te convidei hoje para a gente fazer uma live, né, sobre nutrição materno-infantil, um assunto de extrema importância. Eu, como obstetra, não vejo como é possível acompanhar uma gestante ou mesmo uma tentante e até mesmo que está amamentando que não tem acompanhamento da nutricionista. Então, é um trabalho em conjunto, da gente ter essa visão integral da saúde da mulher, da saúde da família, na verdade, e a Nutri faz parte. Eu sou apaixonada por nutrição, tenho colegas maravilhosos como você que tá aí nessa luta com a gente para a gente conseguir trazer gerações melhores e que as pessoas possam entender que não existe pílula mágica, né, Andréa? Muita gente pergunta, ai, qual o melhor suplemento, onde eu compro, onde eu faço? Eu falo, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar valor à nutrição, aquilo que a gente tem em casa, comer bem. O suplemento, suplementar ou não, isso é individual, claro, mas isso é a cerejinha do bolo, né? O bolo em si, a gente fazer o grosso, começa com uma boa base alimentar. Então, por isso que eu te Sim. convidei hoje para a gente falar sobre isso. E a gente sabe, né? Muitas pessoas já sabem como fazer o certo, orientar, mas a gente está vivendo uma situação, né, nunca antes vivida na nossa sociedade, essa questão da pandemia, e a gente ficar ali confinado, muita gente preocupada com relação de dinheiro, de trabalho, isso já gera uma ansiedade, grávida já é ansiosa por si só. Então, Uhum. com certeza, as pessoas estão ali cometendo alguns deslizes alimentares que é totalmente justificado por conta da situação que a gente está vivendo. Mas o que eu queria passar para as Aham. pessoas é que como que a gente pode, né, trazer para dentro da nossa casa uma alimentação mais saudável possível, mesmo vivendo o que a gente está vivendo esses dias de pandemia. Obrigada. Eu acho que esse tema é super importante, super atual. As pessoas estavam me pedindo muito para falar sobre isso. Quando a gente combinou a live, eu falei, acho que vai ser perfeito. Um super presente de Dia das Mães para todo mundo, para a família, né? Sim, Porque quando a sim. gente pensa em nutrição materno-infantil, eu acho que no seu ofício, no meu ofício, a gente pensa sempre no contexto da família, né, Érica? Não é a Sim, mulher, não é só o marido, não é só a mãe, não é só a criança. Não é uma alimentação para uma criança, é um é a estilo de família vida toda. familiar. Eu acho que é exatamente isso que você falou. A pandemia está deixando muita gente enlouquecida em vários aspectos. E acho que é assim mesmo. Eu acho que é um momento, hoje eu até falei um pouco sobre isso no Stories, é o momento da gente tentar ser um pouco gentil com a gente mesmo, né? Não é hora da gente ficar se matando e se fazendo sofrer mais do que a gente já está sofrendo por tudo que está acontecendo no mundo. É muito difícil a gente estar bem assistindo o que a gente está assistindo, sabendo que tem tanta Exato. gente sofrendo nesse momento. Agora, quando a gente fala, e aí eu já ouvi de tudo. Você imagina que eu, nutricionista, e eu estou atendendo online, porque graças a Deus o conselho permitiu, então eu estou atendendo muito mais que antes, eu estou atendendo todos os dias. E o que Sim. eu estou escutando nessas consultas, tem dias assim que eu falo com as pacientes, a gente não sabe mais se ri ou se chora. Por quê? É um público, quando a gente pensa em nutrição materno-infantil, especialmente, vamos dizer assim, nos 1.100 dias, que seria esses 3 meses de preparo para engravidar, toda a gestação e até essa criança completar aí 1 ano, é um período ouro do desenvolvimento humano. Então, eu não quero falar aqui para ninguém se sentir culpada, porque realmente perdeu as rédeas da situação aí 2, 3 semanas ou um mês, ou desde que começou a pandemia, mas é mais um alerta para que as pessoas entendam assim. Uma coisa é um adolescente que perdeu as rédeas, né, da situação, por tudo, pela ansiedade, mas que ele tem ali uma vida toda pela frente, o corpo dele se adapta muito fácil, ele volta, ele vai voltar para a rotina, o corpo volta também, o impacto não é tão grande. Outra coisa é uma gestante, por exemplo, que o bebê, ele está nos 9 meses mais importantes da vida dele. Nunca mais ele vai ter esse terceiro mês de vida intrauterina para fazer as conexões e as multiplicações celulares que ele só tem nesse período. Exato. Então, é um período. E a quarentena, inicialmente, ninguém sabia o que ia acontecer, né, Érica? Aliás, como até Não. hoje, eu acho que a gente não A sabe gente direito não o que vai sabe acontecer. até quando vai, o que vai acontecer, o que vai abrir, o que não vai. A gente não sabe Não nada ainda. vai, não sabe. Então, É repercussão, né? uma coisa que era aguda virou crônica. Então, eu, pelo Sim, menos aqui em Vitória, que estou em quarentena na minha casa em Vitória, tem pelo menos 2 meses que eu estou dentro de casa. São dois sim, meses que, para uma gestante, pode ser muito decisivo no curso dessa gestação. sim. Então, a gente tem aquela recomendação, né, de quem ainda não está grávida, aguardar esse momento. E eu acho que o ideal é aguardar, não é para quem engravidou agora. Eu tenho um monte que engravidou no mês passado, que passou enquanto de semana, e disse, calma. Eu sempre acho, Érica, eu sempre falo com as minhas pacientes que a maternidade, eu tenho certeza que você também fala isso e crê nisso, é sempre uma bênção na nossa vida, qualquer Sim. circunstância que seja.
E o tempo de Deus é sempre perfeito. Eu falo e vou me arrepiando. Porque não é para nenhuma mãe agora se descabelar porque engravidou, porque estava pensando em Sim. talvez deixar para depois engravidou. Vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Era para ser agora. O filho nunca vem na época errada. Agora, eu acho que é o momento da gente compreender a importância desse período, compreender que ele ficou crônico, que não é mais uma coisa de uma semana a 15 dias, e que nós não podemos colocar tudo a perder, especialmente quem está dentro desses 1.100 dias. Eu acho que para todo mundo, Érica, para a gente, para você, para as meninas, não dá para ficar 6 meses Se jacando alimentando todo dia. errado, exato, exato, com Só que certeza. para esse público o impacto é muito direto, é muito rápido. Você imagina, por exemplo, uma grávida num período daquele período de resistência à insulina, por volta de 20 e poucas semanas, que ela já faz isso Naturalmente. fisiologicamente. Você imagina se essa grávida vai fazer ali as 24 semanas dela, mas nos últimos 2 meses ela engordou por causa da quarentena 6 quilos. O Sim. impacto metabólico desse ganho de peso muito rápido, à custa de uma alimentação ruim, pode determinar o resto da gestação dela. E ela Sim. acaba tendo um parto prematuro ou uma criança com uma alteração de programação metabólica, enfim, é muito importante. Exatamente. E é isso que a gente quer passar para vocês. A gente sabe que tá uma fase difícil para todo mundo, mas que isso não seja uma live para dar mais culpa. Pelo contrário, que a gente possa fazer É. mudanças. E o que eu gostaria, que eu gosto da André, é que ela é muito prática. Então, da gente falar de pequenas mudanças que vão ter impactos positivos. Então, né, da maneira de cozinhar, de como que vai, dos alimentos que você escolhe. Pode ter a pizza no final de semana, pode ter o bolinho ali, pra, né, de vez em quando. Isso pode. A gente é contra o terrorismo também, né, André? A gente acha que o equilíbrio, acho que é a Claro, chave de tudo. equilíbrio. Equilíbrio. Mas, gente, no dia a dia não dá. Não dá pra gente falar, enquanto eu tô de quarentena, então tudo bem. Então, enquanto eu tô de quarentena, eu É. vou dormir de madrugada, ou eu vou comer besteira e eu não vou treinar. Não dá, porque isso aqui tá durando cada vez mais, a gente não sabe nem quando vai voltar. E aí, eu queria que você passasse, assim, qual que é a primeira dica, assim, que eu acho que é fundamental quando uma pessoa vai, porque infelizmente a gente tem muita grávida que nunca foi no nutricionista. Às vezes só é Verdade. encaminhada para o nutricionista quando já tá com uma resistência Uma insulina, complicação. quando já fez um diabetes gestacional. E não, minhas pacientes sabem, primeira consulta eu já sempre falo, olha, já vamos marcar com a nutricionista, porque existe o ideal, na verdade, antes de engravidar, para aquelas que estão tentando, né? E a gente fala de tentativas de engravidar, gente, o preparo para engravidar, na verdade, você não precisa parar o preparo. O preparo tem que É ser o quanto contínuo, antes possível. Quanto antes claro. possível. A gente fala em 3 meses, mas é no mínimo, né? E aí, quando a situação melhorar e que você for realmente liberar, né, para engravidar, o seu corpo já vai estar pronto. Então, o ideal é que pelo menos 6 meses, um ano, ou quanto antes, você possa mudar os hábitos de vida, com a alimentação saudável, com o sono reparador, com a atividade física constante e tudo isso. Então, Andréa, fala para o pessoal qual que é a primeira recomendação, assim, para grávida, de uma maneira geral, como se você fosse atender aquilo que ela deve e aquilo que ela deve passar longe durante a gestação. Isso, eu acho que para grávida, o ideal, Érica, é aquilo que a gente fala em qualquer época, é comer comida de verdade. Então, a nossa rotina tem que ser comer comida de verdade. E aí, talvez, eu falo sempre para as crianças no consultório, mas eu sempre adapto para os adultos. Às vezes é rodar a chavinha, sabe? A gente tem uma chavinha aqui. Você lembra que eu falei para a Julinha na Vou lá consulta? já ver. Tem uma chavinha aqui, Julinha, roda essa chavinha, que é a chavinha da maturidade, da sabedoria. Então, eu acho que assim, quando a gente entende, primeiro que eu acho para a grávida é ela entender que ela está no período mais importante da vida do filho dela. Isso já faz ela mudar um monte de hábitos. Porque nunca mais esse filho, o impacto não é só para ela, é principalmente para o filho. Então, se ela começar a pensar assim, ela já vai mudando esses gatilhos mentais. Ela automaticamente vai trabalhando a mente dela para focar naquilo que é saudável, que é gostoso, e também evitar aquilo. Não acho que nunca ela vai comer, mas até para eu brinco com as pacientes, o Érica, que até para a gente jacar, a gente tem que ter sabedoria. Sim, Dá tem para que valer você muito a jacar com pena. melhor qualidade. O que eu acho que eu até anotei isso para a gente falar. A questão é o que eu escolho comer e não comer porque eu entrei numa compulsão, às vezes até num transtorno, como a gente tem visto aí uma piora muito grande dos Sim. transtornos. Então, uma coisa é você falar assim, olha, fui jantar com meu marido, e agora na quarentena, é o aniversário de casamento, é uma comemoração de alguma coisa, então eu vou fazer a comida de verdade, com essa pegada mais gourmet para ficar mais interessante, e vou comer uma sobremesa, né? Se ela não tem diabetes gestacional, enfim, ela vai poder comer. Mas aí a minha dica é priorizar a comida de verdade no dia a dia sempre. Porque para mim hoje, eu mudei tanto o meu pensamento, Érica, com a nutrição, que para mim hoje, quando eu falo assim que eu saí para comer uma coisa com meu marido, não é um fast food.
Eu saí Sim. para jacar, entre aspas, mas eu comi uma comida de verdade, só que super elaborada, super gostosa. Então, essa mudança da chavinha não faz que você não sofra porque você está abrindo mão de um sanduíche de uma multinacional aí desse cheio de conservante. Então, Sim. eu acho que o foco na comida de verdade, o foco na importância da nutrição para o filho, comer com prazer e aproveitar a quarentena, porque não é só ruim a quarentena. Hoje as famílias estão juntas na mesa. Tem paz. No meu consultório de São Paulo, que é aí também, né, dentro da clínica, Mantelli, a maioria dos meus pais, você sabe disso, a rotina das famílias de São Paulo é super pesada. Eu tenho pais que ao Sim. longo da semana, pai que não vê o filho na semana só dormindo. E não é Sim. por uma escolha, é por uma necessidade. Esses pais agora estão todos online nas consultas, a coisa mais linda, até com os cachorrinhos, até os cachorrinhos estão fazendo parte da Sim. consulta. É a coisa Eu tô mais fazendo linda. assim também. Ah, é lindo. Então, assim, não é só ruim. Então, vamos levar as crianças para a cozinha. A grávida, aproveita a grávida aprender a cozinhar, Érica, já é meio caminho andado na vida do filho dela. Eu falo, tá em casa, eu tenho muita paciente médica. Eu falo, você dava plantão, agora você está obrigatoriamente em casa. Aproveita. Aí eu passo um monte de folha de receitinha e falo, vai para a cozinha. Porque só do seu filho nascer de uma mãe que já aprendeu a cozinhar, já facilitou um monte de coisa para a vida dele. Talvez Sim. é um tempo que você nunca ia ter na sua vida, porque sua rotina é muito pesada. Então, acho que Sim. colocar o foco no que a gente pode fazer, priorizar comida de verdade. Acho que aquelas que têm um diagnóstico de diabetes gestacional, com certeza a gente tem que ser mais rigorosa, a gente pode falar um pouco disso depois. Aquelas que não tenham, acho que pode sim se permitir, mas que tenham sabedoria até quando for dar uma escapulida. Então, tem Sim. muita coisa gostosa que mata a vontade, sacia, e você não comeu um monte de conservante, porcaria ultraprocessado. Com certeza. E isso também para a gente aprender a comer direito, para depois a gente também ser exemplo para os nossos filhos, né? Porque como que a Claro, gente depois vai vir a introdução alimentar do bebê ou as crianças, para a gente tentar ensinar a comer o saudável, gostoso, a comida de verdade, se a gente também não come? É super complicado. Então, claro. isso é uma mudança para a família inteira, com certeza que só vai trazer benefícios. E para a vida toda. E talvez seja um start na nossa vida, quarentena. Que bom que a gente saia disso melhor que antes. Que seja o momento da Sim. gente repensar. E aí também é que eu acho que usar outras alternativas. Porque eu percebo que as pessoas que estão mais assim, que jacaram mais, depois a gente fala das crianças, mas essas, assim, parece que é como se assim, toda a minha ansiedade, todo o sofrimento que eu estou vivendo, eu fico lá horas no jornal, qual que é a minha alegria? Pegar uma caixa de bombom e comer? Então, será que realmente vale para o nosso corpo a gente transformar, ou atacar, ou combater a nossa ansiedade com alimentação? Seja ela qual for, a gente não tem que comer para combater nenhum sofrimento. Então, você não pode Sim. ouvir uma música relaxante, como vocês falam tanto, né? Tirar aquele momento do dia para orar, para meditar, para ler um bom livro, para conversar com os amigos numa chamada, para fazer um exercício dentro. Eu estou malhando dentro de casa, eu estou gostando tanto que eu falei que eu nem sei se eu vou voltar para academia depois. Claro que não é perfeito, tem dia que me enrolo, não dá. Mas eu ligo lá no YouTube, exercício em casa, lá das contas, começa a dançar com a mulher. Quando eu vi, eu tô pingando 40 minutos, matei aquilo ali. Então a Sim. grávida pode colocar uma atividade física, claro que com a orientação do médico, do que ela pode fazer, Sim, ouvir, sim. conversar. Tem muita coisa além da comida, Erika. Eu acho que é Sim. isso. A gente pode comer também. Nossa, hoje eu vou fazer uma sessão cinema com meus filhos, vou fazer uma pipoca super gostosa. Pipoca pode, como diz a história do nutricionista. Pode? Pipoca pode, é um cereal. Aí conseguiu um milho orgânico, melhor. Não conseguiu, tudo bem, mas se conseguiu De orgânico é vez em melhor. quando. De vez em quando. Precisa comer uma bacia inteira de pipoca? Não precisa. Isso aí já é a cabeça. Você pode colocar num bowl menor e comer com calma, Mais assistindo um devagar. filme, conversando com os filhos, com o marido. Posso colocar leite condensado por cima? Aí não dá também, né? Se tiver grávida, não dá. Isso se fosse no dia daquela jacada muito forte. Mas tem tanta coisa gostosa dá pra fazer, né, Érica? Com certeza, de toda a alimentação. Uma dúvida que chegou muito para mim, que eu não sei se você quer falar, é sobre duas coisas. Grávidas agora nesse período e que estão fazendo jejum intermitente. O que você acha de jejum intermitente para grávida? Tá, e mais alguma? Eu posso falar já sobre isso? Fala essa, depois eu falo a próxima. Então, olha, tá tudo muito. A gente está vivendo uma época que tem muita coisa, né? Então, tem muita gente que vem do low carb. Eu tenho muitas pacientes que vêm do low carb e engravidaram. E aí elas chegam no consultório. André, o que eu faço agora? Eu já me acostumei a não tomar café da manhã. Meu corpo está super adaptado. O que eu faço? Então, assim, quando a gente pensa na grávida, é que a gente tem que pensar assim. Como regra, a gente não faz low carb na grávida, até porque low carb mesmo é uma restrição bem Low. forte. São até 50 gramas de carboidrato por Sim. dia.
eu acho que tem muita gente que não faz low carb, que diminui o carbo porque Sim. comia demais, não está na low carb, aí ótimo. É porque você comia carboidrato demais, não é porque você é low carb. Mas o low carb, sim, mesmo o que eu sei dos colegas, por exemplo, que trabalham com essa estratégia, é que mesmo eles, quando você engravida, você reintroduz alguns carboidratos. Inclusive vários tipos de fruta que na dieta low carb Low mesmo não carb vai. não Uma tem. banana, não Sim. tem. Então, não vai uma batata, um tubérculo de forma geral, então eles reintroduzem. Então, se você falar assim, a minha paciente faz low carb, não. Mas eu acho, claro que não, mas eu acho que o low carb ensinou muito pra gente, principalmente para os mais tradicionais. No sentido que a gente não precisa comer tanto quanto a gente Tanto comia. carboidrato Sabe quanto aquela comida. coisinha assim, de 2 em 2 horas eu tenho que comer? De 3 em 3 horas eu tenho que comer? Não, eu tenho que fazer uma ceia porque eu não posso dormir de barriga vazia? Não existe isso mais. Eu acho, Érica, que isso é individual. Cada pessoa, quando a pessoa já é consciente, ela mesma entende seu organismo. Tem gente que não é. Então, por exemplo, eu tenho grávida que fala, doutora, eu não como nada de manhã. Mas quando dá meio-dia, 1 hora, ela come até o prato. Valeu a pena ela não comer nada de manhã? Não, Claro que não não. Era melhor adianta. ter feito um bom café da manhã. Mas eu já Sim. tive, por exemplo, uma gestante que me ensinou muito, que ela é atleta, ela era jogadora de futebol, enfim, fazia 2 refeições por dia. E eu brincava com ela, até assim, nossa, não tem nem como eu prescrever uma dieta para você com 2 refeições, vou me pegar na rua, não posso fazer isso. Eu vou deixar algumas sugestões e você vai sentindo como é o seu corpo. Então, ela foi uma paciente que entrou assim, ela não comia 5 vezes, como a maioria das grávidas come 5, 6 vezes. Então, o que eu acho? Primeiro trimestre, geralmente, essa mulher, ela, desde que ela se alimente saudável, sem nenhuma restrição, nenhum radicalismo, ela pode comer como ela comia antes. Então não há um acréscimo calórico. Esse acréscimo calórico, essa demanda para o bebê, desde que ela esteja bem nutrida, comendo saudável. Essa demanda maior é no segundo e terceiro trimestre. É muito difícil você encontrar uma grávida que no segundo e terceiro trimestre vai aguentar fazer um jejum, por exemplo. Porque o Sim. corpo dela já pede a comida. Ela Sim. pede. Então, realmente eu acho que é uma estratégia que não existe. Ah, engravidei, fiz um jejum, vai fazer mal pro meu filho? Não acho que vai fazer. Mas a partir do momento que você sabe que você está grávida, você vai ouvir sinais do seu corpo. E aí o segredo é, porque que acontece? Como a gente tem muito isso, e realmente tem pessoas que tinham resistência à insulina, eram obesas, e que mudaram a vida com uma dieta mais restritiva, com jejum. Ok, eu não estou condenando isso. Talvez para ela realmente tenha sido uma ótima estratégia naquele período. Mas eu acho que agora ela pode se readequar rodando a chavinha. E não ter No medo do momento, carboidrato, porque às vezes ela tem exato. medo de comer. Você pega muito Sim, isso no seu pego, consultório? pego. Falar, ai, não, mas eu tô Tem tão bem medo? agora sem comer, agora eu vou voltar a comer. É. Pra mim é, que elas falam, se eu falar em arroz e feijão, elas ficam loucas. Tipo, não, mas eu tenho que comer arroz e feijão. Eu falo, calma, você não tem que comer. Nós temos que fazer um prato equilibrado. Então, o que eu faço é ensinar para elas, que eu já quero aproveitar para dar essa dica, porque nem todas as mães vão Isso. passar com a gente. Então, por exemplo, vai fazer Como um bom fazer um café da manhã? prato? Isso. Vamos falar Isso, de um ó, então, cardápio para uma isso, vamos gestante que pensar. seria de uma maneira ideal, assim, Isso, com vamos todos os pensar assim, de uma nutrientes. forma geral. Quando eu penso em pelo menos 2 bons lanches, de forma geral. Então, um bom café da manhã e um bom lanche da tarde. Eu vou explicar como são eles. E 2 boas refeições principais, que seriam o almoço e o jantar. A Tá. princípio, pela minha experiência, é um mínimo assim que dá para todo mundo ficar bem. E aí alguns precisam de um pouquinho mais, então a gente coloca um lanchinho intermediário, a gente aumenta, depende da rotina de cada um. Mas nesse café da manhã e nesse lanchinho da tarde é muito importante que entre todos os grupos dos macronutrientes, porque não é interessante ela comer só carboidrato, como também não é interessante ela comer só proteína, porque ela precisa de energia e com o decorrer da gestação ela vai precisar até mais. Então, por Sim. exemplo, se eu coloco uma proteína, um ovo, se eu coloco uma boa fonte de carboidrato, poderia ser uma batata doce cozida? Poderia. Poderia ser um pão artesanal, por exemplo, de aipim, batata doce, não esses que ficam no freezer, porque não são aqueles que duram 30 dias Na na prateleira do prateleira. mercado. Né? Se pão dura 30 dias, tem que ter muito conservante. Então a gente vai pedir o artesanal, vai fazer em casa. Então poderia ser esse pão, poderia, que entrou a fonte de carboidrato, poderia ter um ovinho mexido e poderia até ter uma fruta para acompanhar. Desde que ela não tenha diabetes gestacional, ela poderia comer uma fruta. Por exemplo, ela poderia comer uma coalhada ou um kefir do leite, que hoje a gente já acha no mercado, é super nutritivo, dá saciedade, porque é proteico. Então, ela podia fazer um bolzinho com kefir, uma fruta picadinha e uma granola sem adição de açúcar. Pode colocar um farelo junto, pode fazer uma crepioca. Para mim, a crepioca é o perfeito. Assim, Que vai um então, pouquinho tem de o cada ovo, coisa. tem uma goma de tapioca, que daí eu doso com as minhas pacientes a quantidade. Então, aquelas que a gente cuida mais do carboidrato, a gente põe um pouquinho menos. Aquelas que podem comer um pouquinho mais, a gente põe um pouquinho mais de goma. E aí a gente coloca um cottage, por exemplo, que é uma boa fonte proteica. Fica delicioso. Ela pode acompanhar isso até com uma outra coisa, se ela tem mais fome ou não, comer puro.
Então, eu acho que são dicas para o café da manhã e para o lanche. E aí, no prato principal do almoço e do jantar, eu divido muito. No meu Instagram tem, no meu YouTube tem, no meu livro de nutrição materna infantil tem. Eu divido muito em 6 grupos, que é aqueles 6 grupos que eu coloquei lá na introdução alimentar da Belinha. Fui eu que criei isso, assim, em 6. Por quê? Eu fui criando esses grupinhos para que o prato da criança seja o mais diversificado possível, para que a gente não escolha só 3, 4 alimentos e coloque só eles sempre. Então, isso eu extrapolo para minhas grávidas também. Então, colocar um dos cereais, que seria o grupinho aí do arroz, um dos leguminosos, que é o grupinho do feijão, uma fonte de proteína, poderia ser uma carne, um ovo. Eu vi que um monte de gente pediu para a gente falar sobre vegetarianismo, eu acho que tem que ser uma outra live, mas é possível sim. E aí coloca legume, e eu separo em 2 tipos de verduras. Mais uma coisa assim, não precisa ser assim. Pensa que você tem que pelo menos ter um prato colorido. E dá para fazer de diversas formas. E aí a minha dica é, se possível, não lanche à noite, jante. Eu sempre acho que para grávida, para criança, e acho até para todo mundo, Érica, que jantar é melhor do que lanchar. Se você não quer jantar mesmo comida, você tem que fazer um lanche que tenha cara de refeição principal e não cara de café da manhã. Porque você entende que se ela fala assim, não, doutor, não gosto de jantar, acho muito pesado. Ah, tá bom, você vai comer o quê? Ah, um pão com manteiga? Não dá, é muito pobre. Dá para você substituir, por exemplo, por um omelete com legume grelhado, com uma carninha, aí tem cara de janta. Mas eu sempre acho que grávida prefiro que jante, sabe por quê? Eu costumo brincar com meus pacientes, vamos ver se você concorda, se eu estiver falando bobagem, você corrige. Eu falo que grávida não tem limite na vida. Grávida ou tá morrendo de enjoo ou tá morrendo de fome. Elas não têm é equilíbrio. 880, é 880. Pra tudo. Então, eu acho que comer um prato de janta, sabe que entra assim na cabeça delas? E aí, se você fez um prato super colorido, tinha sim um arrozinho com feijão que a maioria pode comer, ou um creminho, ou um purê, um filezinho de peixe e tal. Poxa, ela se sente assim, nossa, comi a beça. Agora eu vou ficar tranquila para depois dormir. Então, eu acho que isso é um básico, Érica. Mas tem grávida que precisa fazer mais uns lanchinhos de quebra aí. É, né? Uma dica que eu queria que você desse para grávida que tem muito enjoo. Elas pedem muito dicas isso. O que elas podem tomar? Algum chá que pode aliviar, o alimento, o que pode piorar. A gente sabe que a hiperemese gravídica ela pode acontecer, gente, são quando tem vômitos que são muito frequentes na gestação, mas aí tem situações que podem levar até distúrbio hidroeletrolítico, né, desnutrição materna, atrapalhar inclusive o crescimento do neném, mas na grande maioria das... Isso é exceção. Ter náuseas e ter vômitos na gestação é um sintoma comum que pode acontecer com grande parte das gestantes e que muitas vezes o controle alimentar e também de suplementos específicos pode vir e ajudar bastante. E às vezes basta mudar realmente a alimentação, que tudo isso pode ajudar. E tende a cursar ali essas náuseas e vômitos geralmente até 12 semanas ali, que é o pico do hormônio HCG, que acaba agindo ali no centro do vômito e depois tende a melhorar. Mas a gente sabe que tem grávida que enjoa a gravidez inteira, né? Não sei se você já pegou assim e fala, nossa, eu vomitei ou eu passei mal do primeiro dia até o dia do parto eu passei mal. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Como que a gente pode usar a nutrição a nosso favor nesse momento? Porque ainda mais passando pelo que a gente está passando, as grávidas que já estão abaladas emocionalmente, toda a questão da pandemia, de não estarem, né, com a família toda, muitas estão só ela e o marido ou o parceiro, algumas grávidas estão sozinhas em casa, porque tem o parceiro ou a parceira tem que ficar saindo para trabalhar o dia inteiro. Então, já junta a ansiedade da gravidez, mas a ansiedade do momento que a gente está vivendo, é muito mais comum elas passarem mais mal mesmo. E aí a gente sempre orienta. Eu acho que antes de só medicamento, a gente tentar entender a causa, né? E através de mecanismos mais naturais, a gente conseguir driblar esses sintomas. O que você pode orientar para quem está enjoando muito na gestação? Eu acho que primeiro elas terem essa conexão com elas e com o filho e trabalhar a mente para uma aceitação de alguma maneira. Acho que eu tenho muito na minha experiência assim, grávidas que às vezes não estavam querendo engravidar naquele momento, ou não estavam bem no casamento, ou que de alguma maneira aquela notícia da gravidez foi um estresse, e às vezes eu percebo, isso é um achômetro, mas eu já li alguma coisa sobre isso também, que isso até piora essa questão dos enjoos, mas a gente sabe que de forma geral é muito hormonal. Eu acho que assim, ela entender o que ela tolera. Que a maioria sente esse enjoo mais pela manhã, Érica. E aí eu falo para elas assim, olha, eu estou passando para vocês aqui um plano alimentar ideal, pensando no enjoo, mas dentro daquilo que é saudável. Mas a gente vai ter que ver o que você tolera, porque tem pessoas que não toleram nada, às vezes não hospitalizadas. Mas claro que são casos mais raros. Mas naquele dia a dia, por exemplo, algumas falam, André, quando eu me levanto da cama, eu já tenho a primeira onda de enjoo.
E aí, para essas, uma dica super legal, às vezes elas terem alguma coisa do lado da cama, no criadinho, para elas comerem antes de se levantar. Porque muitas vezes eu acho que isso está mais associado com uma hipotensão postural. Como elas acordam e levantam muito rápido, essa pressão pode dar uma queda e piorar esse enjoo, desencadear. Então, às vezes, por exemplo, um biscoitinho mais salgado, geralmente quem tem muito enjoo tolera melhor aquilo que é sólido do que é líquido. Então, dificilmente elas conseguem beber água, comer coisas muito líquidas. Então, o sólido é melhor. Então, às vezes, eu dou dica para elas assim, compra uma torrada integral, né, de uma marca, ou faz esse pãozinho. Eu dou receita de biscoito de polvilho saudável, assadinho, deixa na sacolinha lá no seu criadinho, acordou, ou até algumas marcas mesmo para comprar, acorda, come aquilo, isso dá muita diferença, Érica. Come esse seco mais salgado, espera um pouquinho, senta, espera mais uns 5 minutinhos, se não estiver morrendo de desespero para ir fazer o xixi, segura mais um pouquinho e depois se levanta. A maioria relata que melhora muito esses enjoos matinais. E, além disso, a dica é comer mais o que é sólido. Então, assim, é difícil beber água, mas às vezes consegue chupar um gelinho. Consegue, por exemplo, fazer picolé de fruta saudável, né? Um picolé sem adição de açúcar. Então, ela vai comendo esse picolé. Eu tenho até uma receitinha de picolé para enjoo que eu passo nesse primeiro trimestre. Então, por exemplo, não consigo beber leite. A gente também não acha que leite é isso, que tem que tomar leite nem não. Isso é uma outra discussão também. Mas, assim, pode ser um leite, poderia ser até um leite vegetal, enfim, ou um outro leite que seja. Mas ela, por exemplo, toma um iogurte, come uma coalhada, a grávida tolera muito o que é ácido. Existe uma necessidade maior do ácido, até para aumentar a absorção do ferro, isso é fisiológico. Sim, então, elas têm muita vontade. Então, às vezes, pega água, pinga umas gotas de limão e começa a beber aqueles golinhos, põe bastante gelo, faz uma água saborizada. E uma dica que sempre funcionou, inclusive comigo na minha primeira gestação, na verdade, na segunda, que foi a do Miguel, que eu me lembro que eu não tolerava à tardezinha jantar, mas eu precisava comer alguma coisa. E a minha casa que eu morava era uma cozinha americana, tudo aberto. E o cheiro incomoda muito. O cheiro geralmente desencadeia o enjoo. Sim. Então, todo aquele cuidado com o cheiro. Só que eu não conseguia, por exemplo, se alguém cozinhasse na minha casa, o cheiro eu não aguentava comer. Então, olha o meu marido maravilhoso sempre. Eu ficava no meu quarto, com a porta fechada, com a cara na janela. Olha. Isso no horário do jantar. Respirando. E meu marido ia lá e fazia um arroz com ovo, um arroz com a carne, sempre muito seco, não colocava caldo nenhum, porque dava cheiro na casa. E aí eu ficava com a porta fechada. Quando ele acabava tudo que o cheiro dava uma diminuída, ele entrava rapidamente no quarto, me trazia esse prato e eu comia na janela. Olha! Então eu comia, respirava, devolvia o prato e ficava ali mais uns 30 minutos. É tenso, né, Érica? Tem mulher que sofre muito com essa fase de enjoo. É muito chato. Porque fala assim, eu não consigo nem curtir a gravidez. Então, às vezes eu falo pra ela assim, primeiro agradece a Deus que você tá enjoada, pelo menos não tá morrendo de fissura pra comer. E não tá engordando no primeiro trimestre. Deixa que uma hora vai ser bom pra você. Mas tem como suplementar também, Érica. A gente pode fazer o gengibre, o extrato seco. Normalmente a gente faz ali... Não sei se eu posso falar dosagem aqui, não sei, acho que não. Não sei se vale a pena, né? Pra ninguém fazer suplemento, mas a gente usa uma dosezinha de gengibre, extrato seco, com um pouquinho de vitamina B6. E isso ajuda. Eu faço normalmente uma cápsula, ela toma 2 vezes por dia, ajuda muito na melhora desses enjoos. E reconhecendo o corpo, tá hora eu enjoo mais? Geralmente, se elas ficarem muito tempo de estômago vazio, é pior. Vai piorar. Então, algumas que eu preciso mandar comer de 1h30, 1h30. Porque cada 1h30 ela come um biscoito, doses uma fracionadas em pequena quantidade, Outra dica também, o que é gorduroso. Isso, evitar gorduroso, condimentado demais, molho, porque às vezes tem isso, né? Passa o enjoo, aí elas estão bem, aí tá com aquela fome, aí vai querer comer às vezes a mais e alimentos que são ruins para isso, né? Então, come um chocolate, come um molho, um macarrão com bastante molho. Na hora ela pode aceitar, mas depois o enjoo vai voltar com mais força. Então, por isso que a gente tem que fazer uma dieta mais sequinha mesmo, mais sólida, pequenas porções, mais fracionada várias vezes ao dia. O chá de gengibre você também recomenda? Eu acho que pode ser usado. Eu tenho muito medo de falar em chá para grávida. Então, assim, de praxe, eu acho, por exemplo, elas podem fazer um chá. Ela pode usar sim, desde que não seja uma dose exagerada. A gente fala até 1 grama por dia. Quanto vai dar isso? Sei lá, uma colherzinha de chá, de gengibre ralado, um centímetrozinho, enfim. Ela não pode exagerar em nada. Pode ser? Pode. O chá tem que tomar cuidado com o que ela compra a procedência. Então, se ela comprar um sachê comum, não recomendo. Eu tenho um colega lá do doutorado que fez uma pesquisa com chás que a gente tinha no mercado e todos eram contaminados com metais pesados.
Então, assim, Nossa, chá comum, principalmente no Brasil, tem muita coisa misturada. Então, de forma geral, eu não recomendo. Também não recomendo elas pegarem chás. Por exemplo, fui na feira, o seu fulano me vendeu isso sendo aquilo. Não dá para confiar. Porque você não sabe o que você está tomando. Sim, Às vezes a sim, intenção do seu fulano é até boa, mas você não pode confiar. Agora, se a sim. gente tiver chás de boa procedência e aqueles que sejam neutros, um chá de uma fruta, por exemplo, ela poderia tomar. E ela pode ralar um gengibre e colocar. Algumas até podem comer aquelas balinhas de gengibre, você já viu? Sim, já. E Tem a algumas. acupuntura também ajuda a gente. E relaxamento, né? É. Meditação. E a parte também, quando tem algo emocional junto, com certeza a psicoterapia, fazer um pré-natal emocional ali vai fazer toda a diferença também, que pode É. ajudar. Para tentar entender, porque muitas queriam muito a gravidez, mas às vezes pode estar com algum medo, ou medo do parto, ou medo de como vai fazer para cuidar, ou tá passando por algum problema na família, né? Seja situação financeira ou alguma coisa emocional mesmo com a família. A gravidez resgata muita coisa A do nosso passado, né? quarentena. A quarentena, então isso é importante. É. Vamos falar sobre alimentação, então, agora das crianças, porque a gente sabe Vamos. também, né? A gente justamente queria isso. A gente, mães, muitas mães fazendo home office, a gente está atendendo, né? Eu continuo atendendo como médica, mas em casa também estou trabalhando bastante, porque estou fazendo atendimentos de telemedicina, muitas mães que são empresárias, e aí a gente tem os cuidados com a casa, os cuidados com a criança, Uma loucura. homeschooling, que está todo mundo ficando enlouquecido, né? As tarefas de casa das crianças. E aí, como é que faz, né, para a mãe ter que conseguir equilibrar? Então já dá todo aquele nervoso, né? Então o que a gente quer, a gente não é de maneira alguma culpar mais ainda essa mãe, pelo contrário, a gente quer aliviar, né? Porque essa fase todos nós estamos passando igual, mas vai passar. Mas como que a É. gente pode fazer da alimentação com praticidade, né? Que acho que é o principal aqui, a gente tem que ser prático, não perder muito tempo, mas de uma maneira saudável para os filhos também, Andréia. Eu acho que quando você fala em praticidade, uma coisa que logo me veio à cabeça é a possibilidade, por exemplo, de ter coisas congeladas. Então, eu não sei, algumas pessoas estão com a secretária ou a cozinheira em casa, ou tem uma funcionária que mora, então ajuda muito, mas eu tenho um monte de pacientes que estão só Não, esposo, marido e as sozinha, crianças, e sim, a sem maioria ninguém. sozinha, sem É. ninguém, ainda tem que E os cuidar. cachorros. Sim, Tem que dar conta de tudo. Então, eu acho que, assim, primeiro tem que pensar que a família é um time. Dependendo da idade da criança, incluir até a criança nisso. Uma criança maior, ela pode ajudar e deveria ajudar essa família. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que estão, às vezes a mulher tem 3 filhos, né? Então, ela está com um bebê na introdução alimentar, está com outro de 4, 5 anos, tem um outro já de 9, 10. Então, conversar, gente, olha, a situação é essa, a nossa rotina mudou a criança. Muitas vezes a gente subestima a criança, né, Érica? sim. Então, a criança tem um poder muito grande de compreensão. É claro que eles também aproveitam dessa situação, né? Eu acho que foi você que comentou comigo da Júlia, das meninas que falaram, mas hoje é sábado, né? Hoje é fim de semana, os meninos não Todo podem em dia é fim de casa. semana, elas querem Virou um chocolate todo eterno fim dia. de semana. Então, é Exato. conversar, Júlia, não é final de semana, nossa rotina mudou, tá acontecendo isso no mundo. Claro que sem estressar as crianças, porque elas também estão sofrendo. Mudou a nossa rotina essa, agora a gente precisa da sua ajuda. Olha, então é nesse horário que você vai ler, a mamãe vai cuidar aqui do seu irmãozinho, ou a mamãe tá fazendo isso, ou a mamãe tá trabalhando, mas você tem que ajudar dessa forma. E aí, Érica, eu acho que tentar mesmo fazer um time e tentar pegar assim, o dia de cozinhar, porque algumas coisas a gente pode deixar congelado, né? A gente pode deixar as carnes congeladas, a gente pode tirar um sábado, por exemplo, e juntar lá, um fica com a criança, o outro cozinha. E se organizar nesse sentido. Então, deixar uma almôndega congelada, as carninhas congeladas, desde a introdução alimentar. Então, aí a gente tem que pensar assim, ó, da introdução alimentar até esses 2, 3 anos, a gente tem que ser muito rigoroso. Não dá para falar assim, meu filho tem 1 ano, entrei de quarentena, comecei a dar chocolate para ele antes da hora. Não dá, porque ele tá nos 1000 dias. Então, esses aí, e até acho, Érica, que esses aí são muito mais fáceis. Porque eles ainda não tiveram contato. Então, eles seguem naquela rotininha deles. Se ninguém colocar uma Sim. coisa diferente, eles vão continuar comendo o que eles já comiam. O maiorzinho vai pedir. Então, eu acho que é ter uma rotina, fazer coisas. Tem um monte de. Eu dou muita receita para meus pacientes. No meu site tem muita receita gratuita ali, as pessoas podem entrar e pegar. No Instagram, inclusive, são os posts que estão mais bombando. Você vê que o povo mudou e que está cozinhando, que hoje os meus Tá procurando têm frequência de receita, né? post de receitinha. Coloquei uma pizza de brócolis outro dia, foi o maior sucesso. Tá tudo grátis, né? No Instagram, dá para as pessoas Tudo acessarem. aberto. Então, junta a família, faz essas receitinhas e congela. Tudo pode ficar congelado até pelo menos 2 ou 3 meses. Então, coloca as unidades,
Ah, vai fazer um bolinho? Pode até assar esse bolinho, por exemplo, de carne. Assa e já coloca nas porções em vasilhinhas de vidro. Eu sempre indico usar vasilhas de vidro e não de plástico. Por causa do Coloca já BPA. separado, por causa do bisfenol e outros disruptores. Mas você coloca separadinho, põe no freezer, põe uma data, uma etiquetinha com a data. Ah, tá corrido? Pega aquilo lá, já joga ali, já faz um arroz rapidinho, já tem, tira as verduras, já deixa higienizado na geladeira. É só pegar e colocar. Eu acho que essa dica do congelar, a gente fala que quem congela sempre tem. Então Sim. congela, não vai passar aperto. Faz ali o almoço, já deixa sobrar para o jantar, então já está pronto o jantar. Coloca logo na geladeira para não ter perda maior, nem risco de contaminação. E já deixa para o jantar. Fazer coisa que seja saudável, que pareça comida, mas que seja prática e que você também possa congelar. Ótimo. E que dica que você dá para as mães que estão com os filhos? Porque a gente percebe que o comportamento das crianças mudou, a rotina das crianças mudou, o horário de dormir mudou. E tem muita mãe que se estressa muito da criança não estar comendo como comia antes, né? Porque antes comia super bem, agora tem criança que está muito seletiva, ou você faz o prato lindo, a mãe vai lá e cozinha tudo perfeito, prato colorido, e a criança senta, ai, não quero. Eca, não gosto, não tô com vontade, não quero, que só quero a sobremesa. Como lidar com essas situações que eu sei que acaba estressando muitas mamães, né? Porque a criança não quer comer, e aí a mãe quer forçar, e aí faz o quê? A criança pode escolher não comer, a gente tem que deixar ali um tempo na mesa, ah, não comeu, então não ganha sobremesa. Como que você acha que tem que ser essa condução nessa situação? Ótima pergunta, porque eu acho que é o que mais está fazendo todo mundo sofrer mesmo. A gente tem uma idade da seletividade, que a gente chama a idade da neofobia, que é entre aí 1 ano e meio e até essa primeira infância, até uns 6 anos, a criança tem muito essa neofobia. Então, isso não é um problema, isso é uma característica da idade. Tanto é que os desenhos, você vai pegar Peppa, repete muito. Quase todo dia, o mesmo jeito de falar, a mesma música. Então, ela precisa dessa repetição. Então, tudo que é novo, eles tendem a repulsar. Então, assim, se a criança já vem comendo bem, eu acho que se a família tiver essa organização, ela vai seguir comendo bem. Aqueles maiores que negociam, enfim, um chocolate, alguma coisa assim, eu acho que a gente tem que começar com essa conversa. Eu não acostumei meus filhos, Érica, eu tenho um filho de 12, que já praticamente é um adolescente, e um que vai fazer 8. Então, assim, eu não acostumei os meus filhos à sobremesa. Inclusive, na rotina, inclusive desde a introdução alimentar, você lembra que a gente conversou já sobre isso? Tem família, por exemplo, às vezes até alguns pediatras às vezes orientam assim, deu a refeição principal, dá frutinha de sobremesa. Isso não é um erro do ponto de vista da pediatria, por quê? Porque essa fruta cítrica até aumenta a absorção do ferro. Então usava-se muito isso. Eu não recomendo, mesmo na introdução alimentar. Eu acho que desde a introdução alimentar eu prefiro não criar a fruta logo após para não criar essa expectativa. Na minha casa, o que eu fiz e faço eles têm acesso à sobremesa no final de semana, que já passamos por várias fases. Então, os meus filhos, eu fui até 3 anos sem absolutamente nada de doce e de açúcar, enfim. E aí, depois, isso entrou pontualmente na vida deles. Então, no sábado, normalmente, eles são apaixonados por sorvete. Como eles não foram acostumados, eles não são loucos com chocolate, nada disso. O que eles amam é sorvete. E aí, a gente tem, inclusive, em casa, tá, Érica? Fica no freezer. E eu falo assim, que é totalmente diferente da nossa época. Eu não sei você, mas eu fui criada na década de 80 com um monte de coisa doce. Então, a gente era aquela coisa assim, que enquanto não acabasse, a gente não sossegava, não era assim? A gente comia até o final. Os meus filhos eu criei de forma diferente. Então, assim, almoço de sábado, logo depois do almoço, meu marido dá um potinho de sorvete com aquela quantidade ali que a gente julga adequada, e eles comem imediatamente após o almoço. Um pouquinho no almoço, um pouquinho no jantar, não. Um pouquinho no almoço de sábado, um pouquinho no almoço de domingo. À noite a gente não dá. Claro que salvo, assim, numa festa, enfim. Sim. E eles nem pedem mais, porque eles já estão treinados para isso. Eles não pedem mais, eles não pedem para repetir, não. Eles sabem que não sabem. Então, para eles, eu acho isso maravilhoso, Érica, porque eles não têm nem sofrimento. Eles já sabem que segunda não tem sobremesa. Sim. Tem que fazer os combinados, agora, né? Os combinados. Já tem os combinados. E isso é muito mais um sofrimento, às vezes, para nós, que aprendemos a lidar com o doce como uma válvula de escape, do que para as crianças que foram criadas sem essa dependência desse açúcar. E aquela criança que não tá comendo mesmo, sabe? Porque tem criança que às vezes é mais ruinzinha de comer, a mãe faz o pratinho e tal, e a criança não quer nada, vai lá dar 2 colheradas, 3 garfadas tal, e não quer, você tem que ficar empurrando e aquela coisa. A gente sabe que essa questão da criança tá sem rotina, tá sem escola, tá sem os amigos, isso também mexe com o emocional da criança. A criança também é um jeito, muitas vezes, para ela extravasar o que ela tá sentindo. Às vezes pode ser ali na hora da comida, que ela percebe até que a mãe tá dando atenção demais para ela naquele momento, né? E aí cria esse mecanismo dela de reflexo.
Mas qual que é a sua melhor orientação para essa mãe? Assim, ela deve insistir? Até que ponto ela insiste? Ou o papel dela é preparar o prato, escolher o que tem no prato e aí a criança decide o quanto ela quer comer? Como que você orienta nisso? Tá, então eu acho que a primeira coisa é não deixar a criança ficar beliscando antes das refeições principais, porque principalmente se ela estiver dentro desses primeiros anos aí, se ela comer um biscoitinho fora do horário, se ela comer um pouquinho ou um café da manhã muito tarde, possivelmente ela vai estar sem fome para o almoço. Então isso já atrapalha. Então permitir que a criança sinta fome para comer, como a gente também deveria ter fome para comer. Então, isso é muito importante, porque tem família que fica assim, nossa, um biscoitinho. Aí a mãe tomou um café mais tarde, já dá um pedacinho da crepioca para a criança, já dá um pedacinho de pão. Poxa, se ele tiver 2, 3 anos, ele não vai almoçar. Porque Sim. esse pouquinho já é o suficiente Já para ele faz se sentir diferença. saciado. Exatamente, principalmente se tiver uma alta densidade calórica, né? For uma coisa mais calórica. E aí, Érica, sabe que ela tá com fome, já deu ali, sei lá, 2, 3 horinhas de intervalo, ela tá com fome, é a família colocar o prato da comida saudável, que o ideal é que seja igual da família inteira. A família sentar, vamos comer arroz, feijão, um purezinho, isso, aquilo, uma carninha, é o prato, é o que temos. E aí, Érica, é muito interessante, porque às vezes quando a gente tem um filho que já é meio assim, a gente já vai cheio de expectativa para ele comer, né? Parece assim, você já vai, tá no seu olho, tá no seu olhar aquela pressão. E se a criança for mais geniosa, porque pelo menos na minha experiência, eu vejo que geralmente brincam mais com isso, aqueles que têm personalidade mais forte, porque ele sabe que a mãe sofre, ele sente que o pai desequilibra. No ponto, Ele sabe que a mãe vai sofrer se ela não comer. Então, assim, é a família colocar aquilo como é o que temos, ensinar valores para a criança, que de fato a gente tem pessoas que estão passando fome, e que comida não é uma coisa assim. É agradecer, fazer uma oração juntas e vamos comer. Ah, André, a criança comeu, sei lá, um terço do prato, meio prato. E aí a família tem condição de avaliar isso. Ah, não comeu absolutamente nada. Foi um chororô, foi uma confusão, tira, não é para pôr chinelo em cima da mesa ameaçando criança, não é, Érica, para falar assim, ó, come que ganha sobremesa, mesmo que seja sobremesa saudável, a gente não deve falar isso. Porque, ou se no fundo, ou ameaçar também, né? Ah, se você não comer, você vai ficar de castigo, ou se você não comer, não vai não ver vai ver o televisão, desenho. Então, isso também tá Exatamente, não errado. deve, porque você está ensinando a criança a usar a comida como uma chantagem. Então, lá na frente, especialmente as meninas, isso às vezes se transforma lá na frente, isso ajuda até num transtorno. Nossa, eu tô sofrendo, eu vou comer. Não, eu tô feliz, então eu como. A gente não relaciona a alimentação dos filhos com sentimento. Eu tenho mães que falam para os filhos assim, eu tenho mesmo, como eu atendo muito seletivo, é o que eu mais atendo no consultório, é o que mais chega, às vezes elas pedem a criança para comer. Eu tenho mãe que fala assim, doutor, eu falo para ele, eu tive mãe já que falou para mim assim, eu me ajoelho e fala, come, porque se você comer, eu fico feliz. Da mãe, né? Desespero. Se você não come, você me faz infeliz. Eu tenho esses relatos no consultório. Você imagina que a cabecinha, né, da criança, isso, quanto isso pode ter um impacto, né? Tive uma criança que me tocou muito, assim, eu sempre me emociono quando eu lembro dele, porque era uma mãe maravilhosa, mas a criança estava nessa busca de ser autismo ou não, enfim, ele era extremamente seletivo, e ele acompanha ele por anos, inclusive acompanha os irmãos, acompanha a família até hoje. Não era autista, mas ele tinha, sim, uma questão de transtorno de processamento sensorial muito forte, então ele passava o alimento assim para poder ver se ele ia comer. A mãe sempre fazia tudo muito saudável, mas a mãe ficava muito triste com ele não comendo. Então ela chorava. Eu lembro que na primeira consulta, a família super querida, o pai ficava atrás da mãe e ela chegou num ponto, com 1 ano e pouco que ele não comia, Érica, que se ele bocejasse, ela enfiava uma colher de comida na boca dele. Nossa. Então, assim, o pai falou, doutora, às vezes ele tá doentinho, ele não quer comer, porque às vezes adoece muito nessa fase. Ele não quer comer porque ele tá doentinho. Então, às vezes ele já até vomitou alguma coisa, mas quando ele tem ela recupera, ela enfia a alimentação. A intenção dela era boa. Mas essa mãe falava muito, ele via que ela chorava, ele via que ela sofria. E aí, Érica, eu tenho um relato dele, como eu acompanhei por muito tempo, eu tenho um relato de quando ele começou a comer, e ele come super bem. Ele é capa de revista hoje. A gente foi fazendo tudo muito gradativo, a suplementação, e eu consulto assim, que a primeira vez que ele comeu um prato de comida, ele correu pro braço dela, abraçou ela e falou, mamãe, você tá feliz comigo? Oh, meu Nossa, Deus. aquilo eu chorei com ela, eu sei o coração dela, ela não fazia aquilo por mal, ela estava realmente em desespero. E assim, tanto é que ela conseguiu retornar tudo isso à medida que a gente foi trabalhando juntas. Mas eu fiquei pensando, Érica, aquela criança me ensinou e ensinou para ela também, que isso aconteceu quando ele já tinha 5 anos, ele começou comigo com 1. Nossa, isso me teve chamou o tempo muito dele, atenção. né? O tempo dele começou aos poucos, mas me chamou a atenção que de 1 a 5 ele tinha a expectativa de fazer a mãe feliz, sabe? E a gente não pode comer para fazer o outro feliz, Érica. Não pode comer para fazer ninguém feliz, nem fazer triste.
Então, assim, a minha dica é, não comeu nada, tira aquilo, muda o assunto, passou, daí a pouco ou volta com um prato, ou volta com outra coisa, um lanche que tenha cara de comida. Pode ser um omelete, pode ser uma crepioca recheadinha com uma carne. Então, não cai naquela tentação de falar assim, não comeu isso, eu vou dar qualquer coisa, eu vou dar um qualquer biscoito, ou eu vou começar a aumentar as mamadeiras. Eu pego crianças de 3, 4 anos no consultório tomando exclusivamente mamadeira. Nossa. Então não pode, porque a família no desespero, aí aparece às vezes a vovó, que tá lá cheia não de comeu, amor. toma um TT, Não comeu, né? vamos dar aí um inhozinho, um potinho, vamos dar um biscoitinho, aquele que todo mundo adora, docinho, porque é melhor comer isso do que não comer nada. Não é. É melhor ter qualidade. Comer pouco, mas comer um ovo, ótimo. Comeu pouco, mas foi aquele outro lanchinho saudável, ótimo. É desencanar, porque ele vai comer. Sim. Uma coisa que eu aprendi mesmo, eu falo, né? Em casa que tem comida, a criança não morre de fome, né, Andréia? Essa é a verdade. A gente tem que respeitar também, como a gente também às vezes acorda, a gente às vezes não tá com fome, tem dia que a gente acorda sem fome, né? E vai comer super tarde. Por que a criança também tem que acordar e ser obrigada a tomar café da manhã logo que ela acordou? Sim. Então, assim, a gente tem que entender que cada um tem o seu momento, as crianças também passam por saltos de desenvolvimento, respeitar também esse lado, né? E não ficar se desesperando tanto. Eu vivi isso muito na pele com a Júlia, mãe de primeira viagem, quando eu fui. Eu sofria muito, porque a Júlia era uma criança que não queria comer, às vezes ela não queria comer nada. Não tinha muito apetite. Não tinha apetite. Até hoje ela é assim, mas ela assim, ela é super saudável, né? E é o biotipo dela. Ela é mais magrinha, ela é menorzinha, ela é mignon. Eu me libertei quando eu entendi. Esse é o biotipo da minha filha, ponto. Eu não tenho que comparar com a prima, com a amiga, com a vizinha, com a filha, irmã. Não. Com a irmã. Cada uma tem um biotipo, cada um é de um jeito, assim como nós, né? Nós adultos, cada um é de um jeito. Um mais cheio, um mais magrinho, um mais alto, um mais baixo. Um tem metabolismo mais acelerado, outro não. A gente também tem que entender que a criança também é assim, a gente respeitar, porque forçar se transforma um momento que deveria ser de paz para a família, né? De união, tal, de ser legal, para um momento de estresse, né? Ai, chegou a hora da comida, ai meu Deus, que inferno. Não, e a gente tem que não pensar, sofre todo mundo. Sim, você falou tudo, Érica. Eu tenho casais que chegam no meu consultório se divorciando por conta da situação da criança, do filho, da seletividade mais importante do filho. É muito triste. Então é aquilo, é um time. E também antigamente tinha muito aquele negócio assim, deixa passar fome que uma hora come. Já tive crianças que foram internadas porque tiveram essa orientação. Deixa passar fome que come, a criança ficou 3, 4 dias em jejum absoluto, foi internada. E aí isso aí, por exemplo, estava resultando num divórcio porque os pais não entraram nesse consenso. acordo. Sim, Agora, Érica, você falou uma coisa que me chamou atenção. Por exemplo, a Julinha tem esse perfil de comer menos, de ser mais magra. Na verdade, é porque a sociedade não aceita isso. A sociedade quer a criança comilona e quer a criança com bochecha. Infelizmente, a gente ainda vem dessa geração. Mas, na verdade, a gente sabe pelos estudos que quem come menos geralmente vive mais. Então, a restrição calórica, ela não é ruim. Claro que não é para criança ficar sem comer. Mas, geralmente, essas pessoas que vivem lá 100 anos, podem ser pessoas que até em momentos da vida não comeram tão certinho assim, mas, geralmente, eram pessoas que comem pouco. É difícil você ver uma pessoa que passou uma vida inteira comendo muito ou comendo muito errado, que tenha vivido 100 anos. Então, esse biotipo, eu tenho muito isso no consultório, mas, doutora, mas às vezes a criança está comendo adequado. É a família que queria que ela comesse mais. Comesse mais, exatamente. Exatamente. A gente tem e aí sofre todo mundo. E a criança não come porque ela não está com fome. Na verdade, ela está muito correta. É a gente que devia aprender a comer só quando a gente está com fome. E é verdade, é isso. Eu lembro quando minhas duas filhas são suas pacientes também. Eu lembro quando a gente falava da Júlia, eu comecei a me libertar desse sentimento de querer que ela comesse muito quando eu entendi isso. E aí, quando a gente tem que analisar a criança ao longo do dia, né? E não no 24 almoço. horas. Exato. Então você falava, mas ela tomou café, o que ela comeu? Tal. Aí depois ela comeu, acho que ela comeu um pedacinho de queijo. Mas foi que tamanho? Pequenininho. Mas aí você vai somando. Você falava isso, mas vai somando. É o queijinho, é isso, é aquilo, não sei o quê. É uma água de coco ali e tal. Mamou no peito até 2 anos. Então, né, o peito também super contava muito. Então, a gente tem que pensar no cômputo das 24 horas e não só naquele almoço ou só naquele jantar. Principalmente aqueles que mamam na madrugada, Érica, porque elas chegam assim, a minha secretária me passa lá, queixa, não come, 2 anos e meio, 3 anos. Aí, doutor, não come nada, não come nada. É um bife ou é uma batata e tal. E aí, tá bom, e a mamadeira? Não, meia-noite é uma mamadeira, 2 da manhã é uma mamadeira. Às 4, quando você soma, a criança toma 1 litro de leite. Meu Deus. Isso é tão sério que a própria Organização Mundial da Saúde já deu esse alerta, que a criança de 1 ano, ela não pode tomar tanto leite assim, porque aumenta o risco da obesidade. Então, às vezes, ela toma 800 a 1.000 ml de leite
E ela não vai Sim. comer, porque ali a caloria já tá a caloria Já para foi 24 horas. suficiente, Claro. exatamente. Então você não permite a criança sentir fome. Eu quero deixar para vocês o convite de conhecer a Andréia, o trabalho dela, que ela é maravilhosa. Tem Obrigada. muita dica, então tem muito post legal, receitinha. Então, assim, né, da gente evitar abrir menos pacote, né, Andréia? A gente cozinhar mais, a gente colocar a comida mais natural possível para os nossos filhos e para nossa família e para nós, com certeza. Não adianta só dar o melhor para os filhos, a gente tem que cuidar da gente também, né? Como mulher, enfim, como tudo. E ela tem muita dica legal, assim, várias dicas da lancheira saudável, que é super bacana, né, Andréia? Tem curso online da lancheira. Curso online da lancheira dá dicas de como fazer as receitinhas práticas, dá um monte de dica de lanche. A gente tem curso online para todas as etapas. Tem o Bebê Genial de vocês, que tá inclusive com desconto. Todo tá com desconto agora na quarentena, né, Érica? Tá. Que é incrível. Também falo um pouco lá sobre a alimentação da gestante. Sim, e eu tenho o Bebê Vitaminado, que eu ensino a introdução alimentar. É só entrar no meu site. E depois o da lancheira, que é para criança a partir de 1 ano. Então, da lancheira para essa quarentena, eu acho que é perfeito. Perfeito, porque o nome é lancheira saudável, mas como a gente não tá fazendo lancheira, gente, são os lanchinhos da lancheira saudável, eu faço no café da manhã, eu faço no lanchinho da tarde, elas adoram. Os bolinhos que vai farinha, branca, muito legal, muito bom. Eu quero te agradecer. Também. Amo muito vocês. Vamos fazer o nosso coração pedir o povo para dar um print aí, gente. Dá um print pra gente. Peraí, tem um canal no YouTube, vocês também têm um canal super bacana. Eu tenho um canal no YouTube com muito. Tem live nossa sobre amamentação. Eu vi elas perguntando da amamentação. Tem live nossa de introdução alimentar. A gente pode fazer depois mais uma. Tem muito assunto, né? Hoje em dia, que não falta. Acho que a nutrição, assim como a medicina, ela avança demais. Eu acho que somos parceiras mesmo, porque é fundamental, né? Esse trabalho conjunto. Então, nessa época, que bom que foi liberado para você por telemedicina também, porque quem puder, né, procurar um nutricionista, fazer um acompanhamento gestacional, fase de amamentação. Tantas mães têm dúvidas também, né, do que comer, o que não comer enquanto estão amamentando. Isso tudo vale outra live só para falar disso. Eu acho que vale outra live. Falar sobre imunidade. Eu anotei aqui um monte de coisa que eu queria falar sobre imunidade. Mas eu tenho uma live salva no meu YouTube, o YouTube Andréa Fricks, uma live inteira sobre alimentação e suplementação para imunidade. Eu acho que nessa pandemia, Érica, a nutrição também nunca foi tão repensada, né? Porque as pessoas todo mundo quer comprar uma gota de imunidade, não existe. Existe um dia a dia saudável. Então a gente tem que. A imunidade a gente constrói todos os dias. Ela é construída, exatamente, gente. Não existe soro, fórmula mágica, pílula mágica. Depende da sua nutrição eficiente, depende do seu sono reparador, atividade física, manejo do estresse, suplementação adequada, individualizada. A gente tem que ver que cada pessoa tem um peso corpóreo, um estilo de vida, uma alimentação. Não tem como uma dose ser igual para todo mundo. Isso que eu oriento muito uma suplementação individualizada. Então, procurem cuidar de vocês, né? A gente não fiquem se estressando além da conta, né? Que a gente possa usar esse conteúdo para a gente fazer escolhas saudáveis e melhorar, mas sem neura, sem sentimentos de culpa, porque a gente está numa fase que não tá fácil para ninguém. Seja gentil com você mesmo, aquilo que a gente falou no início, Exatamente. Né? Seja gentil, se perdoe, tire tudo. Assim, tenta fazer o melhor hoje, o melhor amanhã. E o melhor é isso tudo que a gente falou aqui. E muito mais, né? Exatamente. Adorei. Obrigada por ter aceitado o convite. Vamos marcar outras com certeza. Vamos. E quem tiver dúvida, gente, manda depois para mim ou para a Andréia lá no nosso feed, que a gente já pega esse conteúdo para promover outras lives sobre o assunto. Isso aí. Amo muito vocês. Um beijo para o Domingos, para as meninas. Obrigada por essa oportunidade. Eu dou muito valor ao meu tempo e eu acho que as lives estão muitas aí, mas a gente tem família, tem tudo. E eu fiz questão da gente estar juntas. Eu acho que estava faltando, eu estava com saudade. Eu tô com muita saudade de pegar o avião e ir para aí, ficar aí atendendo. E a gente sair para jantar. Mas eu acho que é um tempo de Deus para a gente repensar também, repensar valores, ressignificar. Sairemos melhores. E eu não tenho dúvida que a gente vai sair melhor de tudo isso. Muito obrigada. Deixa salvo pro povo aí. Amo vocês, Vou deixar, amiga. Beijo, gente. Obrigada também. Tchau, gente. Tchau. Tchau.